Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Muito bom dia. Que os anjos do Senhor nessa manhã se acampem ao nosso redor e nos livre de todos os males. Que nós possamos viver esse dia de 24 horas na presença do Senhor e sentirmos que Ele de fato conduz a nossa trajetória, e no final do dia, dentro da nossa casa, nós possamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez por cada um de nós, e possamos celebrar o nome dEle pelos milagres realizados em prol de nós e da nossa família. Tenho certeza que nós ainda precisamos manter os nossos pés nessa terra, mas o nosso coração a cada dia precisa ser arrebatado para o céu. Vivermos para Deus, estarmos em conexão com Ele constantemente. Aqueles que vivem dessa forma estão agradando o coração do nosso Pai. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 65, o versículo 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se achava do meu nome, eu disse: eis aqui, eis-me aqui. A prerrogativa da salvação pertence a Deus. É Deus que toma a iniciativa para salvar o ser humano. O grande Deus, Criador dos céus e da terra e de todo o universo, Ele quer se tornar conhecido para que as pessoas o entendam como sendo Deus da sua vida, e Ele agora cria oportunidades de salvação. Quando Jesus Cristo veio aqui a essa terra, é Deus se revelando aos seres humanos. É Deus dando oportunidade para que o pecador mortal possa viver eternamente ao seu lado. É a maior expressão de Deus quando Ele permite que seu Filho morra morte de cruz, para que nós, pecadores, imerecedores, indignos, indiferentes às ações de Deus, possamos ser salvos. Tenha certeza de uma coisa: nem todos aqueles que foram chamados por Deus da linhagem de Abraão irão ser salvos. E nem todos aqueles que fazem parte dos gentios irão se perder. Muitos dos gentios serão salvos, e muitos daqueles que fazem parte da linhagem de Abraão não serão encontrados no livro da vida. No versículo 1 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, quando o profeta Isaías, inspirado pelo Senhor, está falando: fui buscado, é Deus aqui declarando através da boca do profeta Isaías a sua indignação com a nação de Israel. Deus chamou os israelitas, mas eles rejeitaram o Senhor. E os gentios estavam buscando ao Senhor. Como Deus é um Deus da salvação, e Ele está disposto a salvar a todo pecador, Ele jamais daria as costas para outras nações, para outros povos que estavam dispostos a recebê-lo e adorá-lo. Embora Ele tivesse uma aliança comprometida com Abraão, com Isaac e com Jacó, com os seus descendentes, e Deus queria honrar com a sua parte, mas esperava que a nação de Israel também honrasse com o seu compromisso de adorar a esse Deus e viver em fidelidade ao Senhor. O que provocava ao Senhor era a nação de Israel colocar outros deuses na frente de Deus. A nação israelita priorizava outras atividades em vez da adoração ao Senhor. Isso trazia aborrecimento, isso feria o coração de Deus, porque Deus queria ser único e exclusivo na vida do seu povo, mas os israelitas preferiam sair para o trabalho, fazer outras atividades e até ir à guerra, sem primeiramente pedir e clamar pela proteção de Deus. Deus jamais poderia se agradar de uma nação ou de uma pessoa que pudesse viver dessa forma. Isaías capítulo 65, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente. Aqui fica entendido para todos nós que diante de Deus há registro de todos os seres humanos que estão nesse mundo. Aqueles que praticam obras boas estão registrados no céu, mas aqueles também que vivem de uma forma irregular aos ensinamentos do Senhor, também ali há um registro dessas obras. Embora nós saibamos, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras que praticamos, mas nós somos responsáveis pelas ações que nós construímos nessa terra. Deus irá salvar todo aquele que irá se entregar a sua vida por completo em suas mãos, mas quando nós amamos ao Senhor, as nossas obras estão em harmonia com a vontade do Senhor.
Nunca alguém poderá dizer que ama uma outra pessoa, sendo que as suas ações estão completamente desfavoráveis com a vontade de uma outra pessoa. Nós jamais também poderemos dizer que o nosso coração, que a nossa vida é exclusivamente do Senhor, se nós não buscarmos viver em harmonia com a vontade desse Deus. Os israelitas se diziam um povo chamado por Deus, defendiam a linhagem dos seus antepassados, de Abraão, de Isaac e de outros patriarcas, mas na verdade eles não estavam vivendo em harmonia com a vontade do Senhor. Queriam sim receber as bênçãos de Deus, mas viver uma vida de obediência ao Senhor, e eles negavam essa parte. Deus jamais poderia se agradar ou abençoar uma nação que se dizia ser sua, mas na prática vivia completamente contrário à sua vontade. Como nós podemos observar no versículo 8 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, o profeta usa uma figura de linguagem de alguém que planta uma vinha. No momento de produzir o vinho, eles buscam as melhores uvas para que possam ser colocadas dentro do tacho, onde dali irá se produzir os bons vinhos. Mas dentro daquela grande plantação de uvas se encontra uvas ruins, que deveriam ser jogadas fora. Mas o dono da vinha não opta em jogar fora, porque ele reconhece que também custou o mesmo preço para plantar as outras boas vinhas. Deus então usa essa figura de linguagem para se referir à sua nação. Deus escolheu a nação de Israel e ela deveria ser aquela que deveria produzir os melhores frutos. Mas entre outras nações, a nação de Israel, embora não vivesse de acordo com a sua vontade, o dono da vinha, o nosso Deus, não estava disposto a lançar fora a nação de Israel, porque ela também era um dos seus filhos. Deus amava o seu povo, Deus tinha assumido uma aliança com o seu povo, e jamais Deus poderia agora destruir um povo que tinha assumido uma aliança com ele. Como nós podemos observar no versículo 9, Deus fala através do profeta que a nação de Israel tinha sido a nação escolhida por ele, mas ele não poderia obrigar uma nação a ser sua escolhida se eles não quisessem. Havia uma eleição, havia um chamado, mas havia um livre-arbítrio nas mãos de cada israelita em querer de fato aceitar essa aliança com Deus ou viver completamente contrário à vontade do Senhor. Mas essa é uma escolha que cabe a cada um escolher na sua vida, reconhecendo que as suas decisões irão afetar completamente aonde nós iremos passar a eternidade, ao lado do Senhor, ou estaremos destruídos para sempre. Aqueles que adoravam os deuses daquele período, os deuses profanos, os ídolos, eram aqueles que um dia Deus iria derramar o seu juízo sobre eles. Mas aqueles que se voltassem para Deus, mesmo que tivesse cometido algum pecado, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, daria uma segunda chance, uma nova oportunidade de salvação para essas pessoas. Cabia a cada israelita tomar as suas decisões, escolher o que eles queriam fazer com as suas vidas. Mas o convite do Senhor era: vinde a mim todos que estáis cansados. O desejo de Deus não era perder ninguém, o desejo de Deus era salvar a todas as pessoas. Embora os israelitas estivessem negligenciado o nome de Deus, estivessem rejeitado em viver em conformidade com a vontade do Senhor, através do profeta Isaías, Deus estava falando para o seu povo: eu irei criar novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Deus estava falando da Nova Jerusalém após o período do milênio, que seria a capital dessa terra, onde todo aquele que amasse ao Senhor, recebesse ao Senhor, teria a oportunidade de viver dentro dessa cidade, tendo Deus, Criador dos céus e da terra, como sendo governante, aquele que estaria ao lado dos seus filhos por toda a eternidade. Seria o próprio Deus responsável para estar ao lado dos seus filhos, onde ele mesmo iria apagar da memória dos seus filhos todo o mal, todo o sofrimento, todo o momento de escravidão, de tortura que eles passaram em outras nações. Seria o próprio Deus que iria conduzir, reger a vida desse remanescente para viver com ele em toda a eternidade. Ali já não mais haveria morte, não haveria dor, não haveria pranto, não haveria separação. As criancinhas viveriam seguras ao lado dos seus pais.
Os jovens seriam renovados as suas forças e quem de fato um dia tinha se tornado velho se tornaria jovem, porque ele estaria ao lado do seu Deus. Ele é a fonte da vida, ele é a fonte da juventude. Estando ao lado de Deus é garantia de vida eterna, não mais sofrimento, não mais morte, não mais dor, mas nunca mais haveria envolvimento com o pecado. Seria o próprio Deus responsável para eliminar completamente o pecado do planeta Terra. Por isso que nós não podemos fugir de Deus, nós precisamos fugir para Deus. Temos que nos esconder dele, temos que viver para ele, temos que amá-lo com todas as nossas forças. Nós precisamos a cada dia fazermos um sacrifício vivo, renunciarmos à nossa vontade para vivermos exclusivamente para o Senhor. O plano de Deus que um dia foi arruinado pela serpente, por Satanás, esse plano mais uma vez seria restabelecido. Deus habitaria com seu povo, a terra não mais haveria pecado. Todo aquele que um dia estivesse se envolvido com o pecado receberia a cura da vinda do Messias aqui a essa terra e viveria ao lado do seu Deus por toda a eternidade. Amigo, o que Deus nos promete no livro de Isaías, capítulo 65, não é um ato fictício, é real. Nós precisamos crer nessas palavras, nós precisamos colocar o nosso coração aqui nessas verdades. Todo aquele que vive em harmonia com esses ensinamentos alcançarão a bênção de Deus, estarão seguros ao lado do Senhor eternamente, mas aqueles que rejeitarem essas verdades terão morte eterna, serão destruídos para todo sempre. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente do Senhor. Queremos que o nosso coração pertença a Ti 100%. Por favor, Senhor, quando voltares nas nuvens dos céus, nós queremos ter a certeza que o nosso nome será chamado e nós viveremos ao Teu lado por toda a eternidade. Fica conosco, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.